lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5 e verso 7. Ministério Pão Vivo, dentro de nossa série Gotinhas da Verdade. Vem comigo no meu canal no YouTube e ali aprenderemos juntos lições e muitas lições na palavra do Senhor. Nós estamos, por um lado, felizes ao ler Hebreus capítulo 3, no verso, deixa-me ver, no verso 6, onde diz que Jesus foi fiel como filho, porque no verso anterior fala que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. E, seguindo, fala de Jesus fiel também em toda a casa de Deus, mas com uma vantagem a mais, com uma superioridade. Isto foi como filho. E a gente se empolga porque o autor da carta, ele diz que esta casa somos nós. É claro que ele só está confirmando o que está escrito em 1 aos Coríntios 3,16, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Aquilo que ele mesmo, Paulo, escreveu a Timóteo 3 e verso 15. Ele diz que a igreja, que é coluna da verdade, ele chamou a igreja também de casa de Deus. Mas não se esqueçam, já aprendemos que quando eles falavam, quando a Bíblia falava dessa casa de Deus, não falava do templo que nós conhecemos hoje. Nos meus ouvidos, hoje, soa de maneira negativa quando estou num culto e alguém ora agradecendo porque diz na oração: estamos reunidos na tua casa. Nada disso. Aquilo não é casa de Deus. Aquilo é um templo que a gente se reúne para adorar a Deus. O que o texto está dizendo aqui, que casa de Deus somos nós. É claro que depois vem o condicional. Neste condicional diz: se conservarmos até o fim a nossa confiança e glória na esperança. Notem 3 coisas, aliás, 2 coisas: confiança e esperança.
esperança em que, na glória, nós declaramos que Jesus nos salvou, declaramos que Jesus vem nos buscar. Belas declarações. No entanto, às vezes titubeamos. Às vezes não temos aquela firmeza lá do princípio. Então, o autor usou as Escrituras, a declaração de Davi, mas Davi usou um episódio envolvendo o povo de Israel, o povo de Deus. Então, Davi disse para o povo do seu tempo: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Aí então, o paralelo, como fizeram os vossos pais. Vem aqui o mau exemplo daquilo que os pais, os israelitas, tinham feito, diz o Salmo, lá no deserto, no dia da provocação, lá em Meribá, e citou também Massá. Lembrem, naquele dia, daquela rebelião, daquela murmuração que demonstrava que realmente eles não estavam ouvindo o Espírito Santo, não tinham ouvido a Deus, puseram Deus à prova por 40 anos. E Deus diz, claro, esse povo erra de coração. Esse povo não conheceu os meus caminhos. Por isso eu me indignei contra eles e jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Que descanso seria este? Literalmente, aqui, ele fala de Canaã, mas nós iremos ver nas demais vezes que aparecerão a palavra descanso, tem muito mais a ver de que a terra de Canaã. Olha, essa palavra de Deus é muito forte. Jurei, não entrará no meu descanso. Ainda hoje o Espírito Santo fala. Nós temos que ter cuidado com juramentos de Deus. Determinados pecados numa nação, num povo, no indivíduo, no mundo, pode provocar um juramento de Deus. E depois que Deus jura, não adianta jejuns, não adianta vigílias, não adianta oração. Nós estamos vendo o mundo acometido por uma praga, por uma peste chamada Covid, que já levou milhões para a sepultura, e existem outros milhões
contaminados e cristãos entrando em desespero, clamores, vigílias, e estamos vendo o blackout, principalmente na Índia. E a gente diria também aquele povo pagão, aquele povo idólatra. Mas tem acontecido também no nosso país. Tem acontecido também em países cristãos e tem havido clamores, vigílias, jejuns e as coisas continuam. Sabem, deve ter acontecido um juramento de Deus. O mundo, de um modo geral, estava brincando com Deus. A idolatria em franca multiplicação, a feitiçaria, a incredulidade, o escárnio, a zombaria contra Deus. E pode ter chegado o momento que Deus fez essa declaração que ele fez com Israel. Ele disse para aquela gente: jurei, este povo não entrarão no meu descanso. Ficaram 40 anos vagando no deserto, seus corpos, seus cadáveres caíram no deserto, não entraram em Canaã. Finalizando, eu começo a desconfiar, começo a perguntar: será que nós não estamos embaixo de um juramento de Deus também? De uma indignação de Deus? De uma ira de Deus? Ele disse para o seu povo, ele pode estar dizendo para o mundo de hoje: jurei na minha ira, não ficarão livres desta praga. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.